Nesta aula, nós iremos resolver 7 questões sobre controle tecnológico dos materiais de concreto. Nós ainda estamos vendo a aula, o conteúdo referente a essa matéria, só que é importante, né, ainda mais na nossa metodologia, de já resolver ali algumas questões, tá? Inclusive pegando ali a primeira aula que já tivemos sobre essa matéria, mas também vão envolver questões ali que ainda não tivemos o conteúdo dessa questão em si, tá? Mas a gente vai ter o conteúdo ali também e vai ficar até mais fácil de absorver, inclusive, o conteúdo, mas são questões não muito específicas, né? Até por isso vamos resolver aqui antes do conteúdo em si, ok? Então vamos lá para a primeira questão, sem enrolação. Na primeira questão diz o seguinte: no traço especificado de argamassa para assentamento de alvenaria de vedação, 1 para 2 para 8, em volume, qual é o significado de cada um dos componentes, respectivamente? Então, vamos lá ler novamente o comando da questão e nos atentar aqui para alguns pontos. Ó, tá falando de traço, e esse traço é um traço especificado de argamassa, né? De assentamento, de alvenaria, de vedação. Olha só. Então, essa questão está falando aqui de um traço um pouco mais específico, né? De uma argamassa para assentamento. Assentamento de quê? De alvenaria, de vedação, tá? Então, o traço aqui dessa argamassa já está falando, ó, é 1 para 2 para 8, né? E quando falamos de traço, desculpa, quer dizer o quê? Quer dizer proporção. Ou seja, é um de algum material, né? Esse material está aqui nas opções, pode ser areia, cimento ou cal, né? 2 desse outro material e 8 de outro material, ou seja, é uma proporção que está relacionada diretamente com o volume desse material, né? Então, quando falamos dessa argamassa para assentamento, dessa alvenaria de vedação, usaremos necessariamente em norma, né, esse traço aqui, que já está falando, inclusive, na questão. O que está perguntando, então, é quais são a correspondência, né, dos materiais ali em si com essa proporção. Ou seja, é 1 de quê? É 2 de quê? É 8 de quê? Na ordem, né? Respectivamente, quer dizer exatamente na ordem ali. Ou seja, vai ser 1, por exemplo, né, aqui na letra A, vai ser 1 de areia para 2 de cimento, 8 de cal? Não, vai ser 1 de cal, 2 de areia para 8 de cimento? Então, essa é a pergunta aqui. O que a gente precisa saber para responder corretamente essa questão de número 1? Né? Nós precisamos saber exatamente um pouco de lógica aqui, tá? Parece ser uma questão muito específica. Olha, nossa, eu tenho que lembrar de uma norma que vai falar exatamente desse traço. Não, não precisa. Quase sempre, né? Não é quase sempre, já ia falar quase sempre, mas sempre que a gente olhar um traço, assim, seja de argamassa, seja de um traço de concreto, por exemplo, o que tiver em maior proporção vai ser o agregado. O que é agregado? Areia ou brita. Neste caso, que estamos falando de argamassa. A argamassa possui areia, possui cimento, né, e possui também cal, neste caso, né? Estamos falando de alvenaria de vedação, então vai possuir cal. Mas, será que possui cal ou não? Não tem problema, tá? Neste caso, nessa questão, não precisava saber, porque todas as alternativas têm cal ali. Então, obviamente, vai ter cal aqui, né? Então, o que a gente precisa? Qual que é a lógica aqui, então? A lógica é o seguinte: o que tiver em maior proporção aqui vai ser o agregado, tá? Vai ser o agregado. Ou seja, vamos analisar aqui essas alternativas. O último tem que ser a areia. O último tem que ser a areia. Olha, primeira, A. O último é cal. Não, não é cal. Então eu corto isso aqui. Não vai ser letra A. Óbvio que aqui já está marcado letra E, né? Mas aqui eu estou explicando a lógica para responder, para chegar nessa resposta correta. Ok? B. Tem areia como último? Não, não tem. Então eliminamos. Isso aqui tem. Opa, possível resposta. D. Não. E possível resposta, tá? Agora ficamos entre o
o cimento e a cal, né? Ficamos entre o cimento e a cal. Neste caso aqui, o que nós vamos ter em maior quantidade? Cal ou cimento? Vai ser a cal. Sempre quando envolver também cal e cimento, não, quase sempre também, a cal vai estar em maior quantidade. Ok? Quase sempre a cal vai estar em maior quantidade. E, novamente, né, por que o último aqui é areia? O último é areia porque estamos falando de 8 nessa proporção de 1 para 2 para 8. Consequentemente, o que tiver em maior número, no caso é esse 8, né? Qual que é o maior? 1, 2 ou 8? 8 é maior. Então, eu estou falando que 8 significa um volume maior, certo? E na argamassa, o que vai ter o maior volume? Vai ser cimento? Vai ser a cal ou vai ser areia? Vai ser areia. Nós vamos ter um volume maior de areia, necessariamente, tá? Necessariamente isso vai acontecer. Né? Não tem como, tem até como, né? Mas não é usual, e também pensando em custo, dinheiro, a gente fazer uma argamassa com mais cimento do que areia. Não faz sentido, né? Então é feita uma argamassa com mais areia do que cimento e do que cal. Consequentemente, esse 8 vai representar a areia. E por que é o último? Por que eu marco aqui quando tiver areia no último, como uma possível resposta? E por isso ficamos entre C e E. Porque o 8 aqui está no último, né? É o terceiro número, ó. 1 para 2 para 8. E uma palavra mágica aqui é o respectivamente, olha. Respectivamente significa exatamente uma ordem, um em sequência do outro. E um em sequência do outro, o 8 aqui está como terceiro. Então, eu tenho que ter no terceiro aqui a areia, ok? Então, por isso que estamos aqui eliminando A, B e D. Agora, ficamos entre C e E, que é definir ali qual que está a maior quantidade, a cal ou cimento. E neste caso é a cal. A cal vai estar em maior quantidade. Entretanto, o 1 representa o quê? O cimento. E o 2 representa a cal. Ok? Esse traço, ele é padronizado pela norma. É um traço padronizado, tá? 1 para 2 para 8. Ok? Mas o que eu trouxe aqui é que podemos resolver essa questão número 1 através de lógica e sabendo ali um pouco sobre traço. Tá? Traço é exatamente essa proporção de materiais para fazer argamassa ou fazer concreto. Então, em uma proporção de materiais, eu tenho que ter mais areia, mais agregado, né? Pode ser brita ou areia. Novamente, falando de argamassa, eu não tenho brita. Argamassa não tem brita, tem somente areia como agregado, né? Entretanto, esse 8, que é o maior número aqui desse traço, vai ter que ser areia. Então, por essa lógica, nós já conseguimos ali responder corretamente a questão, que é letra E, cimento, cal e areia. Essa é a ordem dessa proporção. Ok? Vamos então para a questão de número 2. Aqui também, né, passando rapidamente pela composição aqui, como eu disse, que é norma, tá em norma esse traço aqui, né? Mas, basicamente, então, a argamassa aqui de assentamento é o tipo de argamassa utilizada para fazer a ligação entre tijolos ou blocos de alvenaria, né, de vedação. Então, aqui não foge muito do que a gente vê, né, convencionalmente, não. É, de fato, a argamassa utilizada ali para assentar tijolos, ok? Então, é composta aqui por cimento, cal, areia e água, obviamente, né? Não colocamos ali água nesse traço, porque traço ele leva em consideração somente os materiais, né, os sólidos, e não levamos água, que a água a gente tem agora, para falar de água, de fato, é a proporção água e cimento, né? Nós iremos também falar mais sobre isso. Aqui estamos respondendo a questão número 1, entretanto, não entrando tão em detalhes, e mais pegando aqui o feeling da questão. Tá? E a composição, então, da argamassa, está aqui, olha, cimento, cal, areia, água, aditivo também, tá? Às vezes é utilizado o aditivo, por vezes não, tá? Depende bastante também ali do objetivo e do lugar que está sendo utilizado essa argamassa, tá? Então, cada componente tem uma função específica, né? Sabemos disso também, cada componente que tem uma função específica, tá? E todos juntos, então, são responsáveis pela resistência mecânica, né?
Todos juntos são responsáveis aqui. Mas, porém, o cimento aqui é o predominante, né? O material predominante ali para trazer resistência para uma argamassa, para o concreto, certo? E a cal aqui é utilizada para quê? Para trazer resistência também? Não. A cal vai trazer uma maior trabalhabilidade, ou seja, eu vou ter um manuseio melhor utilizando a cal do que não utilizar a cal. Então, para isso que é utilizado, né? Ah, mas é obrigatório? Não é obrigatório. Não é obrigatório a utilização da cal. Né? No entanto, que em muitas construções, né, mais comuns, construções menores, nem é utilizado muitas vezes a cal na argamassa ali para sentar tijolo de vedação, né? Mas a utilização é importante justamente para ajudar ali na trabalhabilidade, no manuseio. Tá? A areia, pela economia do cimento. E olha aqui, economia de cimento, e justamente por isso tem que ser em maior quantidade também, né? Nós temos que ter mais areia do que cimento, ok? Isso não faz sentido aqui essa economia também, né? Imagina ter mais cimento do que areia. A água pela reação, obviamente, com o cimento aqui, né? E trabalhabilidade também. Aditivo variando de acordo com a necessidade. Como eu disse, o aditivo aqui vai de acordo com a necessidade daquela argamassa, ok? E, portanto, o traço dessa argamassa de assentamento, né, a definição aqui, principalmente a função aqui e o local de aplicação, né? E o traço da argamassa de assentamento será diferente do traço da argamassa de revestimento e da argamassa de assentamento de revestimento. E estamos falando, que foi a pergunta da questão, da argamassa para assentamento, né? Então, essa aqui é a proporção. 1 para 2 para 8, que já estava, inclusive, no comando da questão, que perguntou quais são os materiais aqui em ordem, né? E são exatamente esses, olha aqui. 8 latas de areia, 2 latas de cal e 1 lata de cimento. Aí você pode estar se perguntando, lata? Então significa exatamente lata, esses números? Não, não. Esses números se referem à proporção. Neste caso aqui, está explicando essa proporção através de latas. Eu poderia falar o seguinte, 8 carrinhos de areia, 2 carrinhos de cal e 1 carrinho de cimento. O que é que vocês percebem com isso? Percebem que eu estou pegando a mesma referência de volume. Carrinho é uma referência de volume. Lata é uma referência de volume. Eu não posso dizer o seguinte, 8 carrinhos de areia e 2 latas de cal. Não, eu já estou mudando minha referência. Quando eu falo de traço, eu tenho que pegar uma mesma referência. Mesmo molde, tá? Então, por exemplo, carrinho. Então, eu tenho que usar carrinho ali para medir a areia, para medir a cal e para medir o cimento. Ah, não, é lata. Então, lata para medir areia, lata para medir cal e lata para medir cimento. Ah, não, vai ser um balde, vai ser, sei lá, tanto faz, não interessa. Né? Então, isso depende do quê? Depende do que eu preciso, do volume total de argamassa que eu vou precisar. Né? Se é para levantar uma parede, sei lá, de 50 metros de comprimento, óbvio que eu vou precisar de muito material, mas não é só isso que vai definir a quantidade que eu vou fazer de uma vez só. Né? A não ser que esteja, sei lá, umas 20, 30 pessoas trabalhando ali para construir um muro de 50 metros de comprimento, né? Aí, óbvio que vai ter que ser feito em maior quantidade a argamassa. Agora, uma pessoa faz uma grande quantidade de argamassa, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai secando ali, né? A argamassa, e quando for utilizar de fato ali, não vai estar na sua maior trabalhabilidade, né? Porque vai ter evaporado já a água e começado o processo ali de cura. O que é o processo de cura? É o processo ali exatamente de perda de umidade, né? E o endurecimento da argamassa. Ok? Então, vamos para a questão de número 2. Um banheiro com 2 metros de largura, 1,5 de comprimento e pé direito de 3 metros, pé direito, a altura desse banheiro, uma porta de 80 centímetros ou 0,80 metros, mesma coisa, que está falando de 0,80 metros, por 2, ou seja, é 0,80 de largura e 2 de altura. E uma esquadria de 0,50 por 1 metro. Esquadria é janela, né? Terá suas paredes totalmente revestidas com azulejo, considerando o percentual de 10% para perdas no manuseio e nos recortes das peças cerâmicas, quantos metros quadrados de azulejo devem ser adquiridos para revestir todas as paredes? Então, perceba também que é uma questão de cálculo.
né? A própria questão já deixa muito claro isso pelas alternativas, né? As alternativas aqui estão em números, obviamente, vai ser um cálculo aqui que precisamos fazer. O que temos que atentar aqui? Para os números, primeiramente, né? Primeiro momento, ó, o que está falando? 2 metros de largura é um banheiro, né? Com 1,5 de comprimento e a altura desse banheiro 3 metros. E esse banheiro tem uma porta nessas dimensões também, 0,80 por 2. E tem uma janela nessas dimensões aqui. E qual que é o comando da questão? Lembrando, o comando é a pergunta que a questão te faz. E essa pergunta, você tem que respondê-la e marcar a alternativa correta, né? Óbvio, só que a gente tem que saber fazer essa divisão muito bem ali em uma questão, tá? Isso ajuda a acelerar a resposta, o pensamento ali, a organização do pensamento para responder mais rapidamente uma questão. E respondendo mais rapidamente uma questão que você não tem muitas dúvidas, por exemplo, no conteúdo, você acelera ali e ganha mais tempo para responder outras questões que vai te demandar mais tempo para resolvê-las, né? Tem questões, como eu já disse, que você precisa colocar mais tempo, pensar mais, e tem questões que são bem mais rápidas, ok? Então, basicamente, qual é o comando dessa questão? Está pedindo qual que deve ser, em metros quadrados, né, o total de azulejo que será utilizado ali para revestir todas as paredes. Novamente, revestir todas as paredes. Aqui está falando somente de paredes, não está falando de chão, não estou falando do piso, tá? Então, aqui já pode confundir. Se você não se atentar em paredes, você poderia calcular tanto a área das paredes em si, quanto do piso também, né? Porque que está falando a área do piso, ó? Na verdade, não está falando da área, né? Está falando das dimensões, que se a gente multiplicar esses dois aqui, vai me dar a área, correto? 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 metros quadrados é a área do piso. Ou a área do banheiro, né? Quando a gente fala área do banheiro, a gente não pensa em área de parede, a gente pensa, de fato, em área do piso, né? Que é o tamanho ali do banheiro. Mas está pedindo de parede, ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é a organização do pensamento, então? É calcular a área total das paredes. Um banheiro tem quantas paredes? 4, óbvio, né? Tem que ser fechado, então vai ter 4 paredes. A porta vai estar em uma das paredes, vai ter somente uma porta, o banheiro também, né? E uma janela que vai estar em uma das paredes também. Qual parede que está a porta e qual parede está a janela? Não me interessa, a gente não precisa saber qual parede que está. Por quê? Porque o cálculo vai ser da seguinte forma: vamos pegar a área total das 4 paredes, somar a área total, tirar a área da porta e tirar a área da janela. Por que tirar? Porque uma janela e uma porta eu não preciso revestir, né? Não preciso colocar azulejo em uma janela e uma porta. Não preciso, porque vai ter a janela e a porta, obviamente. Entretanto, nós subtraímos essa área das 4 paredes, porque quando a gente calcula a área de 4 paredes, a gente considera que o banheiro é todo fechado, né? Sem porta e sem janela. Então, a gente subtrai essas áreas, ok? Mas, além disso, nós vamos considerar um percentual de 10% de perda. O que significa percentual de 10% de perda? Significa que eu tenho que aumentar 10% a área total aqui. Ou seja, quando eu for comprar, né, essa cerâmica, eu tenho que considerar 10% a mais, porque esses 10% a mais eu estou considerando como perda no manuseio, né, ou qualquer outra coisa. Isso é importante também. Esses 10%, inclusive, é um padrão muito utilizado, né? Seja aqui para azulejo de parede de banheiro, seja para piso de cozinha, enfim, para a casa toda. Então, é considerado quase sempre, né, 10% a mais. 10% a mais, não a menos, tá? Então, vamos lá. Já organizei aqui todo o pensamento da questão, só respondê-lo através dos cálculos. Ó. Primeiramente, área das paredes. Tá aqui. O que significa esses números aqui? Vamos lá. A área da parede vai ser o seguinte. 2 vezes 3 vai ser 2. Esse 2 aqui se refere ao quê? Se refere à largura desse banheiro. Ok? Vezes 3, que se refere à altura, que é o pé direito. Com isso, eu tenho o cálculo de uma das paredes desse banheiro. Mais, somando aqui, 1,5, que é o comprimento do banheiro, vezes 3 novamente, que é a altura. Eu tenho o cálculo aqui de outra parede desse banheiro. Entretanto, por que está em parênteses aqui tudo isso?
a soma desses dois em parênteses e multiplicando por 2. Porque o que eu fiz aqui? Calculei a área de uma parede, calculei a área de outra parede diferente, e eu tenho que multiplicar ambas as paredes por 2, para totalizar 4 paredes. E é óbvio que eu sei que, se uma parede de um lado é 2 vezes 3, que é 6 metros quadrados, a do outro lado aqui oposto também vai ser isso, né? Eu considero o banheiro retangular, ok? Eu considero porque disse que é retangular, né? Então, por isso que estamos multiplicando tudo por 2 aqui. No final das contas, o que nós temos aqui? 2 vezes 3, 6. 1,5 vezes 3, 4,5. Está em parênteses, então resolvo essa operação primeiro, essa soma, que dá 10,5. Multiplico por 2, 21. Pronto, o que eu sei aqui? 21 metros quadrados é a área total de paredes, sem considerar porta e sem considerar janela, esquadria. Então, quanto que vai ser a área dos vãos? A área da porta mais a área da janela. Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 0,80, aqui a porta, né? Porque a porta tem 2 metros de altura e 0,80 de largura. Então, altura vezes largura vai me dar a área dessa porta. Mais a área aqui da esquadria, que é 0,5 vezes 1, que me dá 0,5. Então, tá aqui, ó, 2 vezes 0,80, 1,60 metros quadrados, mais 0,50 metros quadrados, somando 2,10, ok? Então, sabendo desses dois números, o que eu faço? Subtraio um do outro. Eu vou subtrair a área total de paredes da área total de vãos. Não é isso? Então, é o que está logo aqui abaixo. 21 menos 2,1 vai me dar 18,9 metros quadrados. Essa é a resposta? Olha aqui. 18,90, né? Perceba na letra A. Qual resposta está na letra A? Exatamente o que acabamos de encontrar. Mas é a alternativa correta? Não. Por que não? Porque você não considerou 10%. Então, muitas vezes, a gente pode errar uma questão por não prestar atenção. Por não prestar atenção. Então, não é 18,90. Não é. É 10% a mais do que isso. Como que eu calculo, então, 10% a mais? Simples, olha aqui. Ó, não podemos esquecer. Eu pego 18,90 e somo com 18,90 vezes 0,1. O que é 0,1? É 10% em decimal, né? 10% significa 10 dividido por 100, né? E 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. Né? Por isso que eu já multipliquei aqui por 0,1. Então, somando esse valor por 18,9 vezes 0,1, vai me dar 20,79. Entretanto, a resposta correta, letra C, e não letra A. Ok? Questão 3. O cimento Portland é um material muito utilizado na construção civil, principalmente no Brasil. O mercado oferece diversos tipos de cimento Portland com variadas denominações e características. A denominação CP23 é referente ao cimento Portland. Então, quais dessas alternativas? Para responder essa questão, a gente vai analisar essa tabela aqui abaixo, olha. E já falamos um pouco disso no concreto armado, né? Mas não tão específicos falando dessas composições aqui, né? Mas, perceba, aqui está falando do CP2,3. Oh, desculpa, CP3, né? CP3. Então, CP3 se refere ao quê? Então, olhando aqui essa tabela, o que nós temos? Nós temos o tipo do cimento Portland, que são dois, comum e composto. Tá? Nessa primeira tabela. Nós temos mais abaixo, que é a continuação dela. E aqui, para esses tipos, eu tenho uma sigla. CP1, CP1S. Opa, esse S significa o quê? Veja, esse S vai significar aqui o clinker mais gesso, né? Então, ó, perceba que eu tenho aqui várias composições em porcentagem de massa, né? Que é a composição desses materiais aqui, ó. Escória, granulada de alto forno, material pozolânico, material carbonático. Ah, o que significa a escória granulada? O que significa material pozolânico? Não se preocupa com isso agora.
Não se preocupe com isso agora, tá? O que a gente tem que preocupar aqui? Com a sigla CP3. Significa qual tipo de cimento Portland. Nessa primeira tabela, nós estamos analisando aqui até CP2. Só coloquei como exemplo, tá? Como exemplo, olha, o CP1 vai ser cimento comum e o CP2, cimento composto. E o CP3 vai ser o quê? Aqui abaixo, ó. CP3, alto forno. Acabou. Respondemos a questão. CP3, alto forno. Ah, mas e o clink, e a escória, e o material pozzolânico? Depois falaremos disso. Inclusive, tem a questão mais abaixo aqui também que fala, pergunta também um pouco sobre isso, né? A gente discute um pouco mais sobre essa composição, que é basicamente uma composição ali no cimento que muda um pouco as suas características, né? Ou seja, que características são essas? São o secamento rápido, por exemplo, uma maior trabalhabilidade nesse cimento, uma maior resistência, ou seja, eu combino a utilização desses outros materiais aqui, tá? Que basicamente são materiais vindos de rochas, tá? Então, eu combino esses materiais e, com a combinação, eu tenho ali, de fato, né, nas corretas proporções de composição aqui de massa, né, como está bem aqui em porcentagem, como eu disse, ó, 65 a 25 significa porcentagem de clinker, neste caso, mais gesso, no cimento CP3, que vai ser de alto forno. É isso que significa, tá? Mas qual foi a pergunta da questão? CP3 significa o quê? Alto forno. Acabou. Acabou. Ok? Se perguntasse CP1, resposta seria letra A, comum. Se perguntasse CP2, resposta seria letra E, composto. CP2, olha aqui, composto. Ok? Agora, se perguntasse CP2E, CP2E significa o quê? Aí significaria, né? Cimento pozzolânico, Portland, desculpa, composto com escória. Olha aqui, porque a escória tem a sigla E. Veja aqui, ó. Sigla E. Então, essa sigla E aqui significa que tem escória. Sigla Z significa que tem material pozzolânico. E sigla F significa que tem material carbonático. Ok? Então, como a pergunta, a questão que foi somente em relação ao CP3, significa sempre, sempre, tá? Que vai ser o tipo de cimento Portland de alto forno. Esse alto forno é basicamente ali a preparação mesmo desse cimento. É um cimento que é preparado no alto forno, ok? Que vai ter umas características ali advindas dessa preparação. Questão 4, então, o que nós temos? Assinale a opção que não apresenta um dos principais fatores que afeta a retração por secagem do concreto. Por que eu trouxe essa questão aqui também? Porque é uma questão também de lógica, tá? E a lógica, ela é importante, mas óbvio, por si só também não. Nós temos que saber o conteúdo, né? Mas veja bem essa questão, ó. Qual que é o fator ali que não afeta a retração por secagem do concreto? O que é retração, né? Retração é justamente o fator que vai aparecer aquelas fissuras no concreto. Tem a ver ali com a secagem muito rápida nesse concreto. E não só isso, né? Como também a utilização ali de alguns outros materiais. Olha, veja bem as alternativas. O que nós temos, ó? Óbvio que está aqui já marcado, né? Que é fluência. Vamos aos porquês para entender bem essa questão de número 4. Basicamente aqui, na letra B, relação água e cimento. Não, a relação água e cimento, ela apresenta um dos principais fatores para a retração. Ela influencia, sim, na retração, na secagem do concreto. Por quê? Se eu tenho uma relação água e cimento maior, eu vou ter ali uma influência muito grande nessa secagem. O que é a relação água e cimento maior? Significa que eu tenho mais água do que o necessário. Então, eu vou ter uma influência maior na secagem. Secagem é perda da água, né? Se eu tenho mais água, eu vou influenciar diretamente. Adições e aditivos também influenciam diretamente nessa secagem do concreto. Tá? Nós temos aditivos ali que retardam essa retração, essa perda de água, consequentemente a retração. E tem aditivos não, que acelera. Então, depende também, mas vai influenciar. E essa é a pergunta, tá? Quais fatores que afetam ou influenciam a mesma coisa, tá? D, tempo e umidade. Óbvio que tempo e umidade também vai influenciar.
Por quê? Porque a condição do tempo ali, se tiver um dia chuvoso, por exemplo, eu estou falando de um concreto, uma laje, né, que acabou ali de ser concretada. Se estiver chovendo, vai afetar ali a retração? Vai afetar a secagem dessa laje? Óbvio que vai, né? Óbvio que vai, porque está chovendo. Umidade também é a mesma coisa, a umidade está mais alta, então vai influenciar. E o agregado vai influenciar? Então, aqui, o que a gente poderia ficar em dúvida seria o E de agregado e a de fluência. O de fluência, até mesmo por não saber o que significa de fato fluência relacionada ao concreto, né? Veremos mais abaixo aqui o significado. Mas o agregado, ele também vai influenciar na retração por secagem do concreto. Por quê? Porque existem também diversos tipos de agregado. E não só diversos tipos, mas também diversos diâmetros dos grãos. O que é agregado, novamente? Brita e areia. Então, eu posso ter ali areia que tem uma granulometria muito variada. Granulometria é tamanhos dos grãos. Isso influencia na retração ali. Porque se eu tenho uma granulometria muito bem distribuída, eu também diminuo ali a chance de retração, né? De ter aquelas fissuras, enfim, tá? Então, isso também vai influenciar na retração por secagem do concreto. O que não influencia é exatamente a pergunta, novamente, nós temos que atentar exatamente o que a questão está, não só o que a questão está pedindo, mas também a forma que como está pedindo, né? Então, esse não significa que a fluência não influencia. A fluência não influencia, ok? Na retração. Por quê? Vamos entender aqui o conceito básico de fluência para matar essa questão de número 4, ó. Então, que, né? Diversos fatores relacionados aos materiais que compõem o concreto e suas combinações podem influenciar a retração, tá? Então, tá aqui falando das alternativas aqui, relação, aditivos, tempo, umidade, agregado, que influenciam. E a fluência, então, que não influencia, ó, a fluência que não influencia, né? Fica até esquisito, né? Falar uma frase que fluência e não influencia, mas, enfim, são coisas diferentes. Vamos falar afeta, né? A fluência, ela não afeta. Então, a fluência do concreto é o que, então? O aumento gradual de deformações com o tempo sob tensão constante. Como assim? Esse aumento gradual de deformações tem a ver com a deformação quando tiver a estrutura ali toda ok já, né? Se eu estou falando de uma laje, por exemplo, quando tiver passado ali a sua cura. Ou seja, eu não estou falando aqui do tempo de cura, de fato, né? Eu não estou falando, olha, acabei de concretar e eu estou analisando aqui se vai ter retração ou não. Não, aqui a fluência está relacionada quando eu tiver ok já e eu quero saber qual que é a resistência ali dessa estrutura, dessa laje. Então, eu vou testar a fluência do concreto, que é basicamente aqui a tensão constante, né? Significa que eu tenho uma tensão que não varia, que vai nos dar aqui esse gráfico, tá? E não está relacionado somente a concreto, mas de qualquer material, ok? Então, é basicamente um coeficiente que não precisa preocupar muito com esse gráfico, é só uma amostra mesmo para a gente amarrar esse conceito aqui de fluência, tá? Mas é um gráfico de coeficiente por idade. Então, ao longo dos dias aqui, o que eu tenho? Em uma tensão constante, eu vou tendo um coeficiente aqui maior até chegar aqui em uma constante, né? Em uma constante. Esse coeficiente aqui é exatamente a nossa fluência, tá? A fluência do concreto. Basicamente isso, tá? Que varia aqui ao longo do dia, dos dias, né? Das idades aqui. São idades altas, perceba, olha. 1.000 dias, 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. E vai mantendo aqui um patamar constante. Cada material vai ter aqui os seus valores, óbvio, tá? Então, questão de número 5. Um dos métodos mais utilizados para determinar a consistência é o ensaio de abatimento do tronco de cone, ou do concreto aqui, também conhecido como slump test. Nesse ensaio, coloca-se uma massa de concreto dentro de uma forma tronco cônica, em 3 camadas igualmente adensadas. Quantos golpes são aplicados em cada camada? Tá? Então, essa pergunta aqui está relacionada com esse ensaio de slump test. Tá? E por que é 25 golpes aqui que tem que ser aplicados? Vamos lá. O ensaio de slump test também iremos ver ali o conceito também, como que é feito, inclusive esse ensaio que é importante. Eu comentei semana passada sobre ele. Hoje também estamos vendo aqui uma questão sobre esse ensaio, slump test, tá?
É um ensaio basicamente para a gente atestar a trabalhabilidade do concreto, né? Então, o abatimento do tronco de cone significa o quê? Eu vou colocar ali esse concreto dentro desse cone, é um cone invertido, né? Ou seja, a base de baixo é maior e a de cima é menor, e é vazado, obviamente, para colocar o concreto. E eu vou dividir, então, em 3 camadas, essa colocação do concreto. Por que que eu divido em 3 camadas? Para ter um adensamento ali mais uniforme. Ou seja, eu coloco uma primeira camada em 1/3 da altura desse cone e pego e adenso. Dou alguns golpes ali, tá? Quantos golpes são? 25. É o padrão da norma. Então, eu dou 25 golpes nessa primeira camada. Então, imagina aqui, ó. Vamos tentar desenhar. Tenho aqui esse cone, tá? Não levo muito em consideração o desenho, só tenta entender aqui, né, o conceito. Então, coloca aqui. E aqui, óbvio, tem uma plataformazinha aqui, né? De metal. Ok? Uma bandeja. É uma bandeja. Então, eu tenho uma bandeja, eu coloco esse cone em cima de uma bandeja. Então, eu coloco a primeira camada de concreto, ó. Mais ou menos 1/3 aqui. Então, eu coloco aqui a camada de concreto, tá? E eu pego e adenso essa primeira camada. Então, eu pego e adenso essa primeira camada aqui. Então, eu dou alguns golpes aqui nessa camada. Esses golpes aqui são dados com uma vareta de metal, né? Então, dado esses golpes aqui, 25 contados. E por que que são 25? São 25 para a gente padronizar esse adensamento, tá? Por quê? Porque acima dessa primeira camada, eu tenho uma segunda camada. Então, eu vou colocar a segunda camada. E na segunda camada de concreto, eu vou dar mais 25 golpes. Veja bem, se eu desse aqui embaixo, nessa primeira camada, aleatório, por exemplo, 10 golpes, e aqui nesse 25, eu não vou ter uma padronização aqui, né? Então, consequentemente, vai influenciar no meu resultado final. Então, por isso que temos essa padronização na norma de 25 golpes em cada camada. Então, coloca a segunda camada, dou 25 golpes para adensamento e coloca uma terceira camada e última, mais 25 golpes nesta terceira camada, ok? Então, é assim que é esse ensaio. E após preencher todo o cone aqui, e tiver tudo adensado, o concreto aqui dentro, o que que eu faço? Tem uma alça aqui para segurar, né, nesse cone, e eu puxo esse cone para cima. Puxo esse cone para cima. Puxando esse cone para cima, eu vou avaliar o que foi o abatimento desse tronco de cone aqui. Ou seja, o que é abatimento? Qual foi a diminuição de altura? Então, estava numa altura inicial, quando eu subir esse molde, vai para uma altura aqui menor, né? Porque o concreto ele tende a se espalhar. Ele tende a se espalhar aqui. Então, vai diminuir de altura e essa altura eu meço aqui com uma régua. Ok? Então, isso é importante. Então, vamos continuar aqui. Questão número 6. Tendo como referência a ABNT NBR 6118, projeto de estruturas de concreto, procedimento, assinale a opção que apresenta a simbologia correta de resistência característica do concreto. Isso é uma questão também para ganhar tempo na prova, né? Quando a gente fala de simbologia aqui de resistência característica do concreto, e o próprio nome que já diz, resistência característica do concreto, essa simbologia é FCK, tá? Então, é uma questão aqui rápida de ser respondida. E FCK exatamente corresponde ao quê, né? É uma sigla em inglês, desculpa, que corresponde a Future Compression No, que é, em português, resistência característica do concreto à compressão, tá? Então, Future Compression No, FCK. F de Future, C de Compression, K de No, ok? Então, basicamente isso. É bem falado, inclusive, quando falamos de compressão do concreto, resistência do concreto, tá? Esse FCK. Aqui é imprescindível para projetos estruturais em concreto, tá? Fazer o cálculo ali do FCK mínimo, máximo, enfim, médio do concreto,
através de ensaios laboratoriais. E a unidade aqui também, no Sistema Internacional de Medidas, é o megapascal, ok? Então, tá aí. E a questão de número 7, em uma obra foi especificado o uso do cimento Portland CP2E. Professor, Oi, pode falar. a, Vi- a Vitória tinha botado uma dúvida no chat. Ah, tá. Só um momento que eu já olho o chat. Beleza? Só finalizar Beleza. essa série e a gente já vai ali para as dúvidas. Pode ser? Pode ser, não tem problema. Beleza. Precisar voltar em alguma questão, a gente volta aqui. Não tem problema não. Só finalizando, então, essa aqui é a última questão, tá? Questão de número 7 está falando o seguinte. Em uma obra foi especificado o uso do cimento Portland CP2E. Porém, durante o recebimento, verificou-se o fornecimento do cimento Portland CP2F, ou seja, diferente aqui, né? Z para F. Apesar de ser CP2, nós temos essa diferença aqui de sigla, né? Que a gente já sabe o que significa ali que teve uma adição diferente nesse cimento, ok? Assinar a opção que apresenta esses dois tipos de cimento, respectivamente. Então, basicamente, o que está perguntando? O que significa CP2E? O que significa CP2F? Tá? O que significa? Então, vem novamente nesse quadro aqui que nós vimos na questão de número 2, né? Ou 3, e novamente está o mesmo quadro aqui, que é justamente com essas siglas. Então, ó, está perguntando o CP2. No CP2, eu tenho exatamente três tipos: E, Z e F, que significa exatamente essa composição. Ó. O E, eu tenho uma adição de escória. O E, CP2E, eu tenho escória. O CP2E, eu tenho material pozolânico. E o CP2F, eu tenho material carbonático. Ok? Então, basicamente, com base nisso aqui, responder a alternativa correta. Então, o que está perguntando? Está perguntando exatamente que houve uma mudança aqui, né? Olha, foi especificado esse e recebeu esse aqui. Então, CP2E, qual é? CP2E é exatamente material pozolânico, ou seja, é cimento, Portland, ó, tipo de cimento, Portland, composto, o composto vem da numeração, se é 1, 2 ou 3 ou 4, tá? No caso aqui, CP2, então é composto, e o Z, o Z tem a ver com material pozolânico. Então, tá aqui, ó, cimento, Portland, composto com pozolana. Ok? Então, essa adição, que vem essa sigla, essa letra Z, né, no nome. Ok? Basicamente isso. Basicamente isso. E CP2F tem a ver com o quê? Tem a ver com o filler. O filler também é chamado ou filler ou material carbonático, tá? É a mesma coisa. Material carbonático ou filler é a mesma coisa. Perceba que, olha, o CP2F, que é exatamente o filler, olha a sigla aqui, ó, sigla F. Não tem aqui material carbonático, né, nas alternativas, porque é a mesma coisa que filler, ó. Não tem material carbonático aqui. Tá? Então, a resposta é a letra A, nessa ordem, ó. Respectivamente significa ordem, né? Então, primeiro é para responder CP2E, depois CP2F. Primeiro, então, cimento Portland composto com pozolana, que é o CP2Z, e cimento Portland composto com filha, ou material carbonático que está na tabela, que responde o CP2F. Ok? Então, com isso aqui, nós finalizamos essas questões, tá? E abre, então, um espaço aqui para dúvidas. Vou ler os comentários aqui e já discutimos sobre alguma outra questão anterior aí que vocês tiverem dúvidas.